Eu vou contar uma coisinha para você aqui, talvez você que é sedentário e que reluta em ir para academia, porque você continua insistindo que você está bem, que você não tem vaidade. Olha só, estudos mostram que pessoas de mais de 60 anos de idade que internam na UTI, por um motivo que seja, não importa o motivo, ou fez uma cirurgia, depois da cirurgia teve uma sepse, né? Fez lá uma infecção generalizada e foi para a UTI, ou porque por qualquer motivo que seja, pessoas que internam a UTI e que contêm massa muscular têm muito mais chance, têm 5 vezes mais chance de sair vivas da UTI do que pessoas que têm pouca massa muscular. Por quê? Porque todo esse processo que envolve a recuperação do corpo gasta muita energia. Então, pessoas que têm muito pouco músculo não vão conseguir oferecer nesse momento específico, né, desse momento delicado, não vão conseguir oferecer para o corpo a demanda energética necessária para poder se recuperar de um processo patológico. Então, olha a importância disso. Claro, eu fui lá no extremo, né? Eu falei da UTI, mas isso serve para todos os outros processos patológicos do corpo. Mesmo a própria gripe. A gripe, o vírus que entra no corpo, ele vai gerar uma resposta inflamatória e o corpo tem que ter essa capacidade de expulsar esse vírus. E isso é um gasto energético tão grande que você fica destruído numa cama quando está gripado. Você fica incapaz de levantar, de exercer as suas atividades. Por quê? Porque o teu corpo está nesse momento se dedicando única e exclusivamente para combater esse vírus e isso gasta muita energia. Se você tiver um processo de catabolismo acelerado e chegar aos teus 60, 65 anos com pouca massa muscular, o que vai acontecer? Primeiro, você tem uma maior probabilidade de ter uma doença chamada osteoporose, menos músculo está associado à osteoporose. Vamos apenas aqui dar nome aos bois, né? Pouco músculo, quando isso entra na fase patológica, quando isso já está se tornando uma doença, essa doença tem nome. A gente chama de sarcopenia. A gente já ouviu falar muito de osteopenia, osteoporose, que é a doença do osso. E a doença do músculo, ela chama sarcopenia. Então, sarcopenia está associado a maior probabilidade de osteoporose. Músculo e osso andam juntos. E qual o problema aqui? Qual o grande perigo? O que a gente ouve muito falar nos consultórios médicos e que preocupa a gente? Aquele paciente idoso que levantou de noite para ir no banheiro, levantou um pouquinho rápido demais, ó, videozinho aqui falando sobre a hipotensão postural, né? Levantou rápido demais, ficou meio tonto, o que aconteceu? Caiu. Caiu por quê? Primeiro pela tontura, segundo porque pouco músculo é igual a pouco equilíbrio. E como ele já tem uma tendência maior a uma osteoporose ou osteopenia, tem uma probabilidade muito maior de fraturas ósseas. Então, essa questão associada à sustentação do esqueleto, que envolve necessariamente massa muscular, está associado também a uma velhice com muito mais autonomia. É aquele velhinho que consegue levantar de uma cadeira sem ter que pedir ajuda para os familiares que estão perto. Porque já viu como é que um idoso com sarcopenia levanta? Ele começa a se apoiar de tudo que é lado, ele começa a tremer e às vezes até desiste e cai de novo na cadeira. Por quê? Isso é falta de musculatura. E quando a gente pensa em envelhecer com saúde, autonomia é a palavra-chave para isso. A gente tem que ter a possibilidade de conseguir ir ao banheiro sozinho, sem ter que ficar pedindo auxílio para as pessoas para isso. Isso é o que eu botei como meta da minha vida, uma das grandes metas da minha vida. Então, as pessoas falam assim, nossa, cara, mas tu é aficionado como tu é vaidoso, vai para academia todo dia, não tem nada a ver com vaidade. Eu entendo que para eu chegar numa idade avançada e poder manter as minhas funções vitais e a minha autonomia, eu preciso de tecido muscular. Olha só, vamos falar dos 3 pilares que sustentam, então, o projeto de hipertrofia. O que a gente tem que falar aqui? Uma alimentação adequada. Obviamente, aqui quando eu falo de alimentação, eu tenho que corrigir algumas crenças que as pessoas têm, que me perguntam muito isso também. Samuel, eu tenho que me entupir, então, de carne, porque tem uma crença lá de 1800 que
para você ter massa muscular, você precisa comer muita proteína. As pessoas chegam aqui com aquele intestino doente, porque tem aquele excesso de carne que come, não tem nenhuma digestibilidade adequada e começa então um estado de putrefação intestinal, proliferando bactérias ruins, né, como a cadaverina, a putricina, que são todas bactérias muito ruins para o intestino, porque tem gente que tem essa crença, né? Olha aqui, pessoal. Aqui, para a gente manter massa muscular na alimentação, eu tenho que entender que eu preciso de aminoácido, não importa de que origem de proteína isso veio, entendeu? Existem proteínas que têm muito aminoácido, como por exemplo a quinoa, o feijão azuki, o arroz negro, tá? Então tudo que chegar como forma de aminoácido é fundamental aqui, ok? Aí a gente tem que falar com certeza dos hormônios, porque vai existir um momento da vida em que existem as famosas pausas, né? Existe a menopausa, a andropausa. Então tem que avaliar junto com o seu médico quando vai chegar o momento de começar a repor um hormônio que está faltando. A gente só repõe o que está faltando. Se não está faltando, não precisa repor. E aqui, por último, e não menos importante, o que a gente falou, né? Atividade correta, com a instrução correta, e eu recomendo sempre uma atividade de hipertrofia com o levantamento do peso vencendo a gravidade, né? Ou seja, tirar algo do chão e levantar e manter, né? Fazer atividade às vezes de isometria, eu gosto muito de calistenia, é muito legal também. Bom, eu espero que com esse vídeo não fique mais dúvida nenhuma sobre a necessidade de manter uma boa massa muscular quando a gente pensa num projeto de longevidade.